A Câmara aprovou. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda e quem recebe lucro da sua empresa vai pagar imposto. Será que é isso mesmo? Vamos conversar tudo isso no vídeo de hoje. É isso aí. O projeto de lei, o PL 1087, foi aprovado na Câmara por unanimidade, ou seja, todos os deputados da Câmara aprovaram esse projeto de lei que traz, de um lado, a isenção do imposto de renda para as pessoas físicas que têm rendimento tributável de até R$5.000 por mês, o que cá entre nós é sempre bom, né? Brasileiro pagando menos impostos é sempre bom. Mas, por outro, para fazer a conta fechar, cria-se, né, esse conceito da tributação do imposto de renda para quem tem altas rendas, né? E a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, exatamente o que é considerado essas altas rendas e, principalmente, um mecanismo para antecipar imposto de renda, que é quando uma empresa distribui lucro para o seu sócio pessoa física. Ali, a previsão para que haja a retenção do imposto de renda, ou seja, o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, né, de quem tiver um rendimento ali de lucros e dividendos acima de certo valor, beleza? Isso é o apanhado geral. Quero chamar atenção para você ao longo desse vídeo de alguns elementos. Claro, esse vídeo não esgota a matéria, mas eu quero trazer da forma mais precisa possível, sem chamar tanto assim você para aquela reação emocional de é o governo da esquerda, é da direita, é da frente, é de trás. Eu não queria entrar nesse viés, tá? Eu quero te explicar sobre o que tem nesse projeto, sobre o que me parece dizer a aprovação desse projeto, e aí a gente fala de reflexos práticos, tá bom? Então, primeiro de tudo, é importante saber que, apesar de ser a bola da vez sobre as notícias, manchetes, linkzinho que vai no grupo do Zap, eu sei que tá todo mundo falando desse negócio, né? É por isso que esse vídeo existe, inclusive, né? De certa forma, mas o mais importante é você saber o seguinte: ainda falta tempo. Tá? Para quem está acompanhando a reforma tributária mais seriamente e há mais tempo, deve lembrar que o PLP 68, ou seja, o Projeto de Lei Complementar 68, que deu origem à Lei Complementar 214, ele também foi aprovado na Câmara muito rapidamente e sem praticamente nenhuma discussão. E então, no Senado, a gente teve mais de 2.000 emendas, a gente teve muita discussão, o texto se transformou em muitos pontos, foram incluídas muitas questões, corrigidas outras questões, e aí sim houve, né, a aprovação no Senado, voltou para a Câmara e foi aprovado, né, foi sancionado pelo presidente para virar a Lei Complementar 214. O que eu quero dizer com isso? O PL 1087, ou seja, esse projeto de lei da isenção dos 5.000, esse projeto de lei da tributação da distribuição de lucros, esse projeto ele surge pelo Executivo, iniciativa do Executivo. Então, o ministro Fernando Haddad vai lá e encaminha isso à Câmara, e aí a Câmara avalia, entre aspas, a gente pode colocar esse avalia, né? Para dizer o seguinte: não, beleza, é isso aqui mesmo, segue para a próxima casa legislativa. Só que assim, foi rápido e foi unanimidade. Então a gente pode tirar aí algumas impressões, né? Me parece que a Câmara, enquanto primeira casa legislativa para essa tramitação, né, e aqui, parênteses, a gente tem uma coisa chamada aí tributação bicameral, ou seja, o nosso Congresso Nacional, ele é composto de duas casas legislativas, Câmara e Senado, né? Algumas coisas são só na Câmara, outras coisas são só no Senado, mas para o que nos interessa aqui, a tributação ela é bicameral, ou seja, ela passa pelas duas casas legislativas. Então, como a casa iniciadora foi a Câmara, tem que ir depois para o Senado. Se a casa iniciadora tivesse sido o Senado, depois teria que ir para a Câmara, beleza? Então, o PL 1087 é aprovado muito rápido na primeira casa legislativa
e aí vai agora para a segunda. Me dá a impressão de que nós tivemos ali uma facilidade de tramitação muito mais de acordos, talvez emendas, talvez verbas, não sei exatamente o que e pessoalmente não me interessa entrar nesse nível de detalhamento. Mas assim, quando uma Câmara com tantos deputados de posicionamentos diferentes, todos eles concordam, é unânime aprovar isso, assim, olha, assim, deve ter sido algum combinado geral e falou assim, lá no Senado a gente conversa melhor esse negócio. Né? Daí lá entre os senadores o bicho vai pegar um pouquinho mais. Então a impressão que eu tenho ao olhar uma tramitação na primeira Casa Legislativa que ocorre de forma rápida e principalmente aprovada por unanimidade, eu tenho essa impressão. Assim, olha, quando o assunto é arrecadar, não tem esquerda, não tem direita, não tem frente, não tem trás, vamos todo mundo se combinar aqui para passar rápido e lá na outra casa a gente discute. Me pareceu isso. Tá? A minha impressão é essa. Tá gostando do vídeo? Então faz a tua parte. Aqui embaixo deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente, se você gosta de uma abordagem assim, um pouco mais calma, aprofundada, apresentando os elementos, diz aí pra mim nos comentários para eu saber que se você tá gostando desse jeito, eu vou cada vez fazer mais vídeos assim também, beleza? E o outro elemento importante é, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Caio, tu tá querendo dizer então que não vai passar? Não, eu acredito que vai passar. Tá? Eu acredito que vai passar. Eu acredito que o governo, o executivo, usou isso como promessa de campanha, né? Essa questão da isenção dos 5 mil, e eu acho que é uma ação positiva, inclusive. Eu acho que realmente quem ganha até 5 mil por mês não pagar imposto de renda é bom, tá certo? Ok, maravilha. Agora, né, a gente vai ter que ver o seguinte, quais vão ser os termos exatamente para compensar isso? Será que vai ficar nesse valor? Será que vai subir um pouco mais? Será que vai ser a distribuição de lucro para todo mundo? Será que não vai ser? Né? Então, assim, tem água para correr nesse sentido. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser bastante alteradas, ainda que a intenção se mantenha a mesma, né? Que é a de isentar pessoas que têm rendimento com uma faixa menor e, por conta disso, cobrar de quem tem rendimentos maiores. Né? Basicamente é isso que está sendo promovido, faz muito sentido, é isso aí, mas eu acredito que agora durante o Senado a gente tenha um debate um pouco mais ferrenho entre prioridades de esquerda, prioridades de direita, né? Já que essa é a polarização que hoje impera no Brasil, que sinceramente está longe de ser uma coisa profunda, séria, mas é o que temos para hoje. Aí agora eu queria trazer para você um pouco a ideia de que essa distribuição de lucro que vai ser tributada, é esse o termo que se usa, né? A distribuição de lucro será tributada. Tá, beleza, vamos entender isso aqui. Vamos olhar o texto um pouquinho mais de perto para a gente ser um pouco mais preciso, né? Para a gente não ficar falando assim na orelhada, eu ouvi falar, então deve ser, e aí faz-se um terrorismo, né? Que é o que inclusive acontece em muitos casos com a reforma tributária. Vamos dar uma olhada nisso? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Eu fiz questão de já entrar lá no Simplificou, né? Esse vídeo, eu não sei quando é que ele vai ser liberado no YouTube para vocês, está sendo gravado dia 3 de outubro, então eu entrei no Simplificou, que é a tramitação, né, bicameral ali da Câmara, Senado, dos projetos de lei e baixei, né, o último documento disponível, que foi disponibilizado em 1º de outubro de 2025. Beleza? Então, vou colocar na tela aqui. Deixa eu aumentar o zoom, que facilita aí a vida de você que está do outro lado da tela. Muito bem. Então, vou descer, eu não vou entrar aqui no voto do relator, ele não vai fazer esse tipo de estudo, mas olha só que interessante, né? Aí aqui ele começa, beleza, artigo 1º, altera o imposto de renda pelas regras daqui, ok. Artigo 2º, ele vai lá na lei 9.250 de 95 para falar do IRPF, né? E fala, ó, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 26, né? Ou seja, se tudo correr como o governo deseja, principalmente aí o executivo, né?
se tudo correr como ele deseja, teremos a partir de 2026, né, ano calendário 2026, portanto que vai impactar nas apurações mensais de 2026 em diante, e 2027, né, falando da declaração de ajuste anual. Né? Tudo tem que ver, vai tramitar tempo suficiente, vai respeitar as anterioridades exigidas para aumento ou instituição de imposto, aí a gente vai ter que analisar a tramitação no Senado, tá? Mas o fato é, temos aqui, ó, rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual até 5 mil, né? Então, a gente tem isso aqui. Então, vai ter uma redução do imposto até 312,89. O que significa isso? Olha, dependendo de quanto você tiver, 2 mil, 3 mil, 4 mil, o que vai acontecer? Né? Você vai ter uma redução do imposto, que seria calculado aqui, de modo que o imposto devido seja zero. Então, até aqui vai ser sempre zero, beleza? E de 5.001 centavo até 7.350, né, vai haver aqui uma redução, 0, para multiplicado pelos rendimentos tributáveis, de modo, né, que haja uma redução decrescente de forma linear. Né? Então, ou seja, até 5.000 isento e até 7.350 por mês, uma redução considerável de imposto de renda da pessoa física. Beleza? Bom, excelente, gosto, é isso aí, acho realmente, né, que a pessoa que rala, né, o cu na lixa para ganhar até 5 mil por mês lá, trabalhador, ele realmente, não tem que pagar imposto de renda, né, progressivo. Agora, me permitindo aqui o comentário, eu acredito que seria interessante a gente ter uma progressividade mais alargada, né? Então a gente acaba, se eu subo o piso, mas eu não subo o teto, eu acabo achatando a progressividade, né? Ela acaba tendo menos efeito. Então, beleza, eu vou diminuir, né? Eu vou subir o teto. Então, eu vou subir o piso. Então, até 5 mil ninguém paga, beleza. Então, essa progressividade, né, que vai até 27,5% de alíquota nominal do imposto de renda, poderia subir, né? Então, vai subir até onde? Isso aqui vai subir até... né, vai subir até 100 mil. Né? Beleza, 100 mil faz muito sentido para mim, tá? Faz muito sentido. Beleza? Muito bem. Aí o que acontece? Aí aparece mais abaixo, ainda na mesma lei, tá? Ou seja, esse projeto de lei, alterando a Lei 9.250, aparece o artigo 6º-A. Ó, a partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego, a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em montante superior a R$50 mil em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda das pessoas físicas, o tal do IRPF. Mas está falando de retenção, ou seja, IRRF. A alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue. Muito bem. Né? E aí é vedada qualquer dedução de base de cálculo, né? E caso haja mais de um pagamento, crédito, emprego, né? Enfim, de lucros no mês, realizado pela mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, o valor retido na fonte referente a esse imposto de renda deve ser recalculado. Legal. Parágrafo 3º. Aqui que o pessoal está olhando e opa, tenho que me preocupar já. E eu acho que tem uma certa razão de ser, tá? Acho que tem uma certa razão de ser. Não se sujeitam ao imposto de renda, né? Esses 10% de retenção ali que está falando, né? Os lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e sejam exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos no ato da aprovação. Então aqui vem o lance, né, galera? Vem comigo. Então tá falando para mim, ó, a partir de 2026 se distribui lucro, né, PJ distribuindo lucro para pessoa física, mais de 50 mil por mês,
Então, né, do que ultrapassar isso, a gente vai ter ali retenção de 10%. Né? É isso que está falando aqui para gente, certo? Então, se passar de 50 mil sobre o total pago, né, vai ter os 10% de retenção. Vamos lá, primeira hipótese. Cara, ele está falando de pessoa jurídica distribuindo lucro para pessoa física. Então, se você hoje tem negócios que são encabeçados por uma holding de participações, por uma empresa que investe em outras empresas, a distribuição de lucro de uma PJ para outra PJ está fora dessa conversa. Essa é a primeira coisa que a gente já destaca aqui. Né? Ah, Caio, mas de algum jeito esse dinheiro vai parar na pessoa física. Sim, mas nem todo o dinheiro que vai para a física, né, para a pessoa física, é para que a pessoa física consuma. Muitas vezes a pessoa tem duas empresas e ela recebe lucro de uma empresa na sua pessoa física e aporta isso para investir num outro negócio. Né? Então, essa triangulação do dinheiro passando pela pessoa física vai gerar essa retenção do imposto de renda de 10%, se for valor superior a 50 mil por mês. Então, a gente vai ter que começar a pensar o seguinte, cara, será que não vale a pena, se eu tenho essa estrutura de pegar dinheiro de um negócio, levar para o outro, né? Eu tenho recurso aqui que eu vou investir lá, ter uma holding patrimonial, uma holding de participações? Pode ser. E aí, claro, aquilo que vai ser uso pessoal do seu João, da Dona Maria, seu, meu, beleza, aí isso vem para a pessoa física, mas talvez já seja um montante menor. Outra coisa é que está falando ali da análise por pessoa jurídica, por pessoa física. Então, Caio, tenho uma empresa e essa minha empresa ela vai distribuir lucro para mim de até 50 mil no mês, não acontece nada. Mais de 50 mil no mês tem retenção do imposto de renda. Se eu tenho duas empresas, cada uma pode me distribuir lucro até 50 mil sem haver retenção do imposto de renda. E depois disso, né, se é acima de 50 mil por mês, aí tem, né, sobre o montante total distribuído, tem os 10%. Então aqui talvez a gente comece a ver algumas empresas sendo fatiadas, sendo cindidas para, por exemplo, né, multiplicar esse limite. Talvez, né? Vamos já, eu tenho uma empresa que ela faz consultoria, mas ela também dá cursos. Será que eu ter duas empresas, uma só de consultoria e uma só de curso, faz sentido? Né? Isso a gente talvez comece a ver essas possibilidades. Então perceba, eu tenho essas três variáveis, né? O montante mensal, a origem ser uma pessoa jurídica, então eu posso ter mais de uma pessoa jurídica, e o destino ser uma pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, já não entra na conta. Né? Lembrando que isso está falando de pessoa física residente no Brasil. Né? E, claro, a gente não vai aprofundar e esgotar o tema, só estou trazendo aquilo que é mais frequente. Outro ponto importante é ali o parágrafo 3º, quando ele trouxe para a gente, né, uma situação em que lucros de antes, dependendo do caso, não vão estar sujeitos a isso. Né? Então, vamos voltar ali, parágrafo 3º. Não se sujeita ao imposto de renda de que trata esse artigo quando relativos a resultados apurados até o ano calendário 2025. Então, beleza. Durante os próximos anos eu estou distribuindo lucro. Esse lucro teria retenção. Não, peraí. Resultado apurado até o ano calendário 2025 não se sujeita a essa retenção. Né? Então, quando relativos a resultados apurados até 2025, né, os lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. Vamos lá, vamos falar dessa data? Porque ela é no mínimo infeliz. Né? Porque, regra geral, a gente tem o quê? Assim, olha, você vai, em 31/12 do ano, você vai encerrar o exercício, você vai elaborar as demonstrações
E aí o próprio Código Civil, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque a gente vai rabiscar esse negócio, né? Vamos fazer aqui, é praticamente uma aula, né? Vamos fazer aqui, acho que vai ficar legal para você entender. Tá? O que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o caminho normal da coisa? Vou botar aqui, ó, canetinha preta. Então, tem assim, tem uma reta aqui, então em 31/12/2025. Eu tenho, né, a apuração, né, o encerramento das contas, considero o encerramento do exercício social ao longo do período, ou seja, janeiro, etc., eu vou elaborar as demonstrações contábeis e diz o Código Civil para a gente, né, que se o meu encerramento do exercício social, por exemplo, é 31 de dezembro, que eu tenho até o final de abril, ou seja, 4 meses, para fazer a aprovação das contas. Então, teoricamente, eu teria lá em 30 de abril de 26 o meu limite. Né, para você, até lá eu posso fazer a reunião ou a assembleia para aprovar as contas, ou seja, aprovar o balanço, aprovar a DRE, um monte de coisa, tá? E se eu tenho sócio cotista, até 30 dias antes dessa reunião ou dessa assembleia, eu tenho que liberar o balanço para os sócios cotistas analisarem. Né? Então, vamos imaginar que eu estou usando o máximo do limite. Então, digamos que a minha reunião será 30 de abril. Então, eu teria, né, 30 dias antes, 31 de março de 2026, para apresentar as demonstrações contábeis para os sócios cotistas poderem analisar previamente para chegar no dia 30 de abril e fazer essa aprovação. Isso aqui é o que diz o Código Civil para a gente. Tá? Isso aqui a gente está falando do Código Civil de 2002. Qual que é o problema? Quando essa lei, ou pretensa lei, né, o projeto de lei 1087, alterando a lei 9.250, quando ele fala para a gente desse negócio aqui, ele está falando o quê? Vamos voltar lá? Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 25. Aí vem aquela coisa, mas se eu vou apurar em 31 de dezembro de 25, como é que eu vou ter aprovado em 31 de dezembro de 25? E aqui tem uma pegadinha no meu ponto de vista. Está falando que a distribuição tenha sido aprovada. Bem, então tá. Então, vamos lá. Alguns caminhos possíveis. Eu posso dizer o seguinte, não, Caio, eu já sei, eu vou fazer assim, ó. Eu vou em 30 de novembro de 25 fazer uma apuração de resultado intermediária que está prevista no meu contrato, para chegar até o final de dezembro de 2025 e fazer a aprovação das contas de uma apuração intermediária. Então, eu só perdi ali o mês de dezembro, mas de novembro para trás eu deixei garantido. É um caminho possível, tá? É um caminho possível, tá? Então, nesse caso, eu faria isso. Agora, bem, o parágrafo 3º ele está falando que a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 25. E aí aqui me parece possível a gente pensar por um outro caminho. Assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, até 31 de dezembro de 25, eu vou fazer, de fato, uma ata de reunião, mas não é aprovando as contas. A aprovação das contas eu vou fazer depois. Eu vou fazer uma ata dizendo o quê? Assim, olha, estamos aqui nos reunindo, nós sócios, para dar a destinação devida para o lucro. Qual lucro? O lucro que vai ser apurado. Tá? Então ele vai ser apurado em 31 de dezembro de 2025, as contas vão ser aprovadas lá na frente, mas aqui a gente já está partindo da premissa de que haverá uma aprovação, assim, do que for aprovado depois, como é que isso vai acontecer?
Como é que essa distribuição vai acontecer? Ah, o sócio João vai receber isso em 36 vezes mensais iguais sucessivas? Ou a sócia Maria vai receber isso tudo à vista no dia 10 de maio de 2026? Não importa. Aí você vai dizer em que termos isso acontece. Isso é muito parecido com uma coisa que a gente já faz todo ano, mas as pessoas não lembram, que é o efeito do evento subsequente, né? Tô pegando emprestado aqui um conceito do CPC 24, né? Vê se não é assim. Toda SA tem que dar destinação para os lucros e dividendos. Só que isso tudo só é apurado depois. Por que o balanço de uma SA elaborada em 31 de dezembro de 2025 já prevê ali diversas reservas e destinações? Se a assembleia só acontece depois, porque isso é tratado como um evento subsequente. Ou seja, eu já prevejo que, regra geral é isso, e se depois tiver, né, algo muito diferente, não foi aprovado porque descobriram que alguém estava roubando, tá, beleza, aí a gente volta e corrige isso. Mas do contrário, parte-se da premissa de que será aprovado. Tá? Então, o parágrafo 3º, ele parece, aos meus olhos, ele parece dar essa brecha quando diz que o que tem que ser aprovada em 31 de dezembro de 25? A distribuição. Né? Porque, veja, não são os lucros e dividendos que tem que ser aprovados, porque senão estaria no masculino. Será? Os lucros e dividendos aprovados até 31 de dezembro. Aí, ok, mas não. Né, tá falando que não se sujeita ao IR os lucros e dividendos cuja distribuição dele tenha sido aprovada. E aí, claro, né, sejam exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, né, portanto, vai ter lucro apurado, contas aprovadas, e desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos no ato de aprovação, que é um ponto que normalmente não se coloca na ata, né? Na ata de reunião, na ata de assembleia, que é você justamente trazer esse elemento, né? Assim, olha, como vai ser a distribuição? Para o sócio tal vai ser desse jeito, para a sócia tal vai ser desse jeito. Lembrando, né, que com isso, inclusive, você tem elementos suficientes para isso sair do PL e ir para o passivo, caso assim você prefira. Porque, lembrando, né, CPC 00, estrutura conceitual, o que é um passivo? Passivo é uma obrigação presente, decorrente de fatos já ocorridos, fatos passados, que tenha uma pessoa definida, que tenha um prazo definido e que tenha um valor definido. Então, a sociedade vai dizer assim, olha, em 31 de dezembro eu já sei que eu devo R$10.000 para o sócio João, que será pago nos dias tal, tal e tal para ele. Então, eu tenho todos os elementos para, inclusive, se eu quiser, tirar isso do PL e levar para o passivo. Mas a lei, ou a pretensa lei, o projeto de lei 1087, ele não exige que tire do PL. Inclusive, aqui a gente provavelmente vai ter de volta aquela figura, né, que aconteceu lá na Lei 12.973 de 2014, de segregar os lucros acumulados. Lucros apurados até tal data, lucros apurados até tal data. Então, talvez você tenha uma segregação de contas do PL nos lucros acumulados por conta disso. Beleza? Tem mais um elementozinho, eu sei, desculpa, o vídeo tá longo, eu sei, essa aula ficou um pouco mais extensa, mas é que eu realmente quero te dar uma informação sem sensacionalismo. Então a gente precisa estudar como profissionais da área de fato, né? Então, vamos lá. Tem mais um ponto aqui que é importante, tá? Deixa eu mostrar para você. Tributação das altas rendas no artigo 16A. Fala o seguinte, que a partir do exercício 2027, ano calendário 2026, que as pessoas físicas cuja soma de todos os rendimentos seja superior a R$600.000 fica sujeita a uma tributação mínima do IRPF, nos termos do disposto nesse artigo. Então, está falando o seguinte, que olha, vão ser considerados, né, resultado da atividade rural, rendimentos recebidos no ano, inclusive os tributados de forma exclusiva, definitiva, os isentos, sujeitos à alíquota zero,
né? E aí fala, deduzindo-se exclusivamente a parcela isenta relativa à atividade rural e deduz-se também exclusivamente o que está listado aqui, né? Então, tem uma lista de coisas que, ó, isso não vai entrar no tal dos 600 mil. Então, quem tiver uma renda anual de mais de 600 mil, e aí não é renda tributada, né? Ele está falando de rendimento tributado, exclusivo na fonte, isento. Então, exemplos de exclusivo na fonte, aplicações financeiras, ganhos de capital, né? Exemplo de rendimento isento, distribuição de lucros, que a gente conversava aqui, né? Então, tudo isso. E aí vem a questão, ó, né? Quando a gente está falando dessa distribuição dos lucros, deixa eu descer aqui para você. Ó. Os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano de 2025, quando a distribuição tenha sido aprovada, então é a distribuição aprovada até 31 de dezembro de 2025, pelo órgão societário competente para tal deliberação, desde que o pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos anos calendário de 26, 27 e 28. E observe os termos previstos no ato de aprovação. Isso aqui é importante, porque até então, lá nos outros dispositivos não aparecia, né? Então, ó, para fins de escapar da retenção, vamos colocar nesses termos. Para você escapar da retenção, não tem esse prazo de quando vai pagar. Se a ata de reunião diz que vai pagar em 60 vezes, não é um problema para a retenção dos 10%. Agora, para entrar ou não entrar no cálculo dos 600 mil, que te coloca uma tributação mínima, considerando como altas rendas, aí você tem esse teto. Então, na ata de reunião, que tem que ter sido, né, ocorrida ali até 31 de dezembro de 2025, vai ter que constar que sócio vai receber e em que condições vai receber, ou seja, prazos, né, termos de pagamento. E aí é muito interessante, né, que assim, ó, o que for em 2026, 27 e 28 cai fora, né? Então, além de não entrar para a retenção do 10%, não entra para a conta dos 600 mil para entrar ali na tributação mínima de altas rendas. Para você que é um profissional da área e quer se aprofundar e estudar de verdade a reforma tributária, aqui embaixo eu vou deixar um link para você conhecer o programa Dominando a Reforma Tributária. Vai ser um prazer ter você comigo nessa caminhada. Beleza? Então isso aí são detalhes que vão ser muito importantes para a gente planejar isso. E por último, mas não menos importante, eu queria trazer para você o seguinte, olha, lembre-se que você vai precisar comprovar a tempestividade dessa ata de reunião. Então eu sugiro que seja efetivamente feita essa reunião, né, ou essa ata de reunião, esse documento de deliberação dos sócios, né, reunião ou assembleia, dependendo da quantidade de sócios ou tipo de sociedade, e que principalmente isso seja levado a registro na junta comercial para que você tenha essa publicidade prevista na aprovação de contas de uma sociedade, tá? Então fica aqui a minha sugestão, a minha dica. Para você que é empresário e quer ter um olhar diferente, uma análise minuciosa do seu caso particular, aqui embaixo eu vou deixar um link da nossa consultoria. Você pode tocar no link, fazer ali um pré-agendamento e eu ou a minha equipe vai entrar em contato com você para eu te atender, olhar o teu caso e a gente descobrir o melhor caminho juntos. E eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, que tenha contribuído para os teus estudos no meio dessa reforma tributária como um todo. Isso, claro, não é tudo, a gente tem muito mais coisa aí envolvida, né? A própria Lei 9.249, artigo 10 é alterado, outras questões aqui sobre imposto de renda, contribuição social, enfim. Então, tem bastante coisa nesse projeto de lei, apesar dele ser curtinho, né? Mas com todas essas ressalvas que eu fiz, né? Assim, olha, ainda tem água para correr, isso tudo pode alterar, isso não é definitivo, mas você já pode deixar tudo isso engatilhado para caso seja necessário agir
com rapidez, você faça isso da forma mais precisa possível, sem ficar desesperada aí na ansiedade, na angústia de não saber exatamente por onde se comportar. Uma das grandes vantagens do estudo contínuo da reforma tributária é justamente a gente ter essa tranquilidade de ver as coisas conforme elas estão se desenvolvendo para dar a orientação devida para o cliente e ninguém sofrer nem por antecedência demais, mas também não sofrer pelo leite derramado. Tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.